Oi, vem cá. Vem dar uma olhada nesse Delacroix. Está aqui no Museu do Louvre, em Paris. O nome da pintura é A Conquista de Constantinopla, em 1203. Ela foi pintada em 1840. Dá uma olhada nesse detalhe aqui da pata do cavalo. Vamos ver como que a gente faz para pintar esse detalhe? Tem uma forma de fazer do escuro para o claro, bem no casco, inclusive com aqueles cravos. Vamos ver como faz? Para essa demonstração, nós vamos usar tinta óleo nas cores branco de titânio, azul ultramar, vermelho alaranjado de cádmio e amarelo indiano. Aqui temos óleo de linhaça para uma eventual diluição ou limpeza dos pincéis. Usaremos os pincéis de cabo amarelo para preenchimento da tela. E os pincéis de pelos mais macios de cabo marrom nós usaremos para fazer os detalhes. Para o esboço usaremos o carvão vegetal. Veja, esse é o modelo, é um detalhe do quadro do Delacroix. O esboço feito a carvão é algo rápido e tranquilo. Eu uso a princípio a própria tela como referência, em comparação ao desenho que está na mesma proporção. Primeiro vamos usar os pincéis de cabo amarelo para preencher o fundo. O fundo aqui não é o nosso ponto de interesse, mas para que a pata do cavalo apareça é necessário o fundo, pelo menos nas tonalidades e cores que ele tem. Então não focaremos nos detalhes no fundo. Eu vou começar pelas partes mais escuras e mais distantes desse detalhe que nós temos na pintura. Vou usar aqui na paleta o azul e o vermelho alaranjado de cádmio para produzir a cor mais escura que eu tenho lá no fundo. Eu vou diluir um pouco, porque aqui eu só estou interessado realmente no efeito que a cor e a tonalidade me oferecem. Então a textura da tinta não é muito importante aqui. Veja que o azul e o laranja produziram uma cor bem escura, próxima ao preto. Se você quiser ela mais fria, você acrescenta mais azul. Se for importante que ela seja mais quente, você acrescenta o vermelho alaranjado de cádmio. Nessa parte mais clara e branca, eu vou usar a mesma mistura, acrescentando branco de titânio. Só que ao invés de misturar no todo, eu vou usar só o pincel sujo e vou produzir esse cinza. Apenas com o branco e o que já tinha no pincel. Veja que eu preservei a mistura. Eu vou pôr um pouquinho de amarelo na minha mistura. Pronto, essa cor aqui, um tanto alaranjada, que eu vou usar para produzir essa parte aqui de sombra. Veja que aqui na paleta ela estava um tanto alaranjada e aqui na tela ela me pareceu mais acinzentada. Os contornos eu não vou definir, porque assim
eu produzo uma sensação de distância. Nessa mesma mistura eu vou acrescentar amarelo e azul para produzir essa parte, como se fosse um tapete. Na mesma mistura então, coloco azul e um tanto do amarelo. Veja que o amarelo é muito intenso, eu tenho que usar com cuidado. Lembrando que aqui eu só estou produzindo a cor e a tonalidade que eu preciso para produzir um contraste simultâneo para que a pata do cavalo apareça. Então eu estou produzindo uma tinta, uma camada de tinta bem fina. Eu vou acrescentar o branco nesse verde que eu produzi. Só para fazer alguns detalhes aqui. Com um pouco de alaranjado de cádmio e um pouco de azul, eu produzo esta parte mais quente e mais escura que eu tenho aqui atrás. Com azul e amarelo vou produzir esta cor esverdeada e de tonalidade escura que eu tenho aqui nesse lado. Sem me atentar aos detalhes, porque aqui o meu foco é a pata do cavalo, eu só vou produzindo esse fundo, para que ele sirva de contraste, no que nós chamamos de contraste simultâneo. Eu vou usar o óleo e o pano para limpar e tirar um pouco essa cor do pincel. Eu vou pegar o alaranjado de cádmio com um tanto de amarelo indiano e branco. O amarelo indiano é para que esse alaranjado não fique na cor de pele, para que ele fique quente. O alaranjado com o branco costuma ficar pêssego, costuma dar uma tonalidade de pele. O amarelo indiano, então, vai manter essa temperatura quente dele. Veja que ele partiu de um alaranjado para uma tonalidade mais amarelada, ao invés de rosado. Algumas sombras eu produzo com azul e alaranjado. Agora com o amarelo indiano e o branco, eu vou fazer essa parte que é um tanto mais clara e amarelo.
Para produzir o verde, eu acrescento azul ultramar ou amarelo indiano e um pouquinho de vermelho alaranjado de cádio, para que a cor não fique um verde tão brilhante, tão vivo. Acrescento o branco para controlar a tonalidade. E preencho da mesma forma que eu vinha preenchendo as outras cores. Agora eu vou passar para o preenchimento da pata. Veja no modelo que esta parte de cima ela tem uma carga de laranja muito forte, muito parecida com essa daqui, só que um tanto mais escura nesse lado. Então eu volto naquela sombra que eu tenho e acrescento laranja. Mais um pouquinho de azul e veja que o laranja é a cor mais intensa aqui da paleta. Eu faço um teste sempre para ver se eu preciso controlar a tonalidade ou não. Então eu preencho apenas a área que eu acho que é a área de sombra. Eu vou acrescentar um pouco do azul diretamente na tela para produzir uma área mais escura nesse lado direito. Assim eu consigo volume dessa parte da perna do cavalo. Para clarear um tanto a cor eu uso o branco novamente. E preencho esta parte de luz. Eu vou deixar o contraste marcado como está no modelo. Veja que cada tonalidade e cada cor tem o seu lugar específico. Para a cor branca da pata do cavalo, se você observar, ela tem uma característica desta cor, esverdeado. Então é ela que eu vou produzir. Eu vou pegar essa cor esverdeada aqui que eu já tinha produzido e misturar um pouquinho mais de azul para produzir um cinza frio, mas ainda assim esverdeado. Então, quando eu uso o vermelho, alaranjado de cádio e o azul, eu consigo uma tonalidade escura e uma cor de sombra, cinza. Acrescentando um pouquinho do amarelo, ela vai puxar para o verde. E eu vejo se a cor está boa, misturando um pouquinho de branco aqui do lado. É exatamente essa cor que eu preciso. Então, eu trago ela para a tela. E preencho as áreas que eu acho que são mais escuras. Como aqui nessa área da pata. E essa outra área aqui em cima. Na parte de cá, eu vejo um pouco mais de branco. Então eu vou pegar o branco puro e vou trazer diretamente para a tela. Já que o meu pincel está carregado daquela cor de sombra. Ele já vai dar a tonalidade que eu preciso. Claro que se precisar escurecer mais, eu escureço ou clarear também. Aí conforme vai acontecendo na tela, eu vou observando o que eu preciso. Aqui também eu vejo se eu preciso de mais sombra ou de mais luz, além de outras cores. Se eu observar que tem algum tanto avermelhado, eu pego um pouquinho do alaranjado e coloco.
Então vai depender da cor que você vai perceber que existe. Essa parte é de luz intensa. Ela tem um branco e conforme caminha para cá, um pouco de alaranjado. Como o pincel ainda está sujo de alaranjado, eu vou pegar aqui o branco na paleta e vou preencher essa parte aqui. Eu vou deixar que as cores se misturem com as pontas dos pelos para que não fique uma definição muito exata do limite entre uma cor e outra. Veja que essa área aqui de luz também é intensa. E aqui eu tenho um branco, uma área branca bem marcada. Eu não faço todos os detalhes agora, eu vou deixar os detalhes para trabalhar um pouco mais tarde com um pincel de cabo marrom que tem os pelos mais macios e tira essas marcas do pincel de cabo amarelo. Com o branco puro aqui na paleta, eu vou preencher esta parte. Ela me traz uma sensação de calor nesse lugar. Parece que a luz que bate ali é um tanto amarelada. Então eu vou pegar muito pouco amarelo indiano para esquentar essa cor branca. Veja que eu estou aqui organizando as minhas cores. Agora eu vou passar para a parte do casco e começo também pela parte mais escura. O casco tem muito desta cor aqui, olha. Só que ele é um pouquinho mais frio. Então eu vou usar a mesma mistura e para esfriar vou acrescentar o azul ultramar. Onde eu quero mais escuro, eu misturo o vermelho alaranjado de cádmio puro e o ultramar puro. Veja que ele vai me dar aquela cor bem escura, quase preta. E é aqui que eu vou fazer a sombra do casco, a área mais escura. Eu reservo as áreas que serão mais iluminadas e também as áreas médias. Eu produzo aqui apenas as sombras. E agora eu acrescento nessa cor um pouco de branco. E preencho então as áreas de tonalidade média, reservando também o espaço das áreas de luz. Se você observar alguma direção de pincelado no modelo, reproduza. Agora com o branco puro, eu vou colocar as áreas mais iluminadas. E assim ela vai dar as nuances, as passagens de tonalidades que nós precisamos. Pronto, o preenchimento está feito. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar o pincel de pelos macios e vou buscar os acabamentos que eu preciso. Então vou acrescentar o azul puro, o azul ultramar puro diretamente na tela, para marcar um pouquinho mais essa sombra. Então agora é o momento de fazer os detalhes do acabamento. Observar se eu tenho contorno, se eu tenho contraste. Veja que aqui eu tenho na parte de trás um contraste. Aqui é mais claro e aqui é mais escuro. Então eu vou limpar o pincel um pouco com óleo. Eu vou trazer um pouco da cor clara nesta parte. Assim a perna do cavalo aparece mais. Veja só.
Uma diferença sutil fez com que ela já aparecesse. Na parte de baixo, nós temos um contorno, na perna do cavalo. Veja no modelo. Então eu vou pegar a cor escura e vou trazer esse contorno, como eu vejo lá no modelo. Veja que não é uma linha muito exata. As manchas que eu tenho aqui são feitas em X, elas não têm direção. Então eu vou tirar um pouco da marca do pincel anterior, fazendo esses movimentos em X. Com esse movimento em todas as direções, eu tiro as marcas e deixo a pata do cavalo um tanto mais macia. Onde eu observar que tem mais luz, eu já acrescento. E aqui dentro também. Tem algumas manchas mais claras dentro da sombra. E da mesma forma também tem manchas mais escuras. Então eu pego o azul com alaranjado e preencho alguma eventual sombra que eu não tenha feito ainda na fase anterior, na fase do preenchimento. E assim nós vamos ganhando uma riqueza de detalhes e de volume, principalmente. Aqui eu tenho uma área bem escura, veja. Então eu volto a pegar a tinta escura que eu já tenho na paleta e coloco aqui. Veja que eu coloco, misturo um pouco com a ponta dos pelos e paro de misturar. Porque se você ficar misturando demais, ela vai sumir. Ela vai incorporar na tinta de baixo e vai desaparecer. Se por acaso você observar alguma cor nova, você pode colocar também. Por exemplo, um amarelo ou um alaranjado. Veja aqui, olha. Não mexe muito, porque senão ela também desaparece. Se você observar alguma diferença de tonalidade que você queira consertar no seu trabalho, pode consertar. Lembre-se que você controla as cores e as tonalidades de acordo com o que você está enxergando no modelo. É como se você lesse e escrevesse. Nessa área, eu tenho um desenho marcante, veja. E depois essa curva bem marcada também. Então, esse desenho marcante, eu vou pegar essa mistura de azul e alaranjado e vou delinear. Deixar um pouquinho mais escuro. E anotar a curva. Agora, limpando o pincel, eu vou colocar o branco puro aqui, para fazer a luz. Se você já colocou o branco e ele ainda não apareceu do jeito que você gostaria, pode ser que você precise escurecer o que tem em volta. Eu vou escurecer então essa área aqui, olha, em volta da pata. Então essa tonalidade escura aqui no fundo é que vai fazer com que a luz apareça. Isso é chamado de contraste simultâneo. A parte escura faz com que a clara apareça e vice-versa. Por isso eu precisava do fundo antes de trabalhar a pata do cavalo. Ainda continuo com a sombra para salientar esta mancha aqui, olha. E aproveito então, limpando o pincel no pano, só para tirar o excesso mesmo, e pego o branco para clarear esta parte. Veja que ela vem perdendo a luz até aqui embaixo. Mas na parte de cima a luz é muito intensa ainda. Então aqui a tinta vem quase pura. E conforme eu vou descendo para outra extremidade, eu vou diminuindo a quantidade de tinta também.
Veja que aqui ela é muito tênue, mas existe uma luz, um pequeno contraste. Na parte do casco, eu já defini esta sombra e esta. Eu vou colocar um pouquinho mais de azul nesta sombra, porque eu quero ela um pouco mais fria. Veja que dá um efeito mais bonito. Essa parte do casco fica mais acinzentada, mais fria e diferente daquela parte marrom aqui de cima. Tem alguma luz mais intensa nesse lugar e eu vou trazer só uma pincelada. Se eu ficar mexendo, veja, ela vai sumindo, ela vai perdendo a intensidade. Então, sempre que você for definindo uma luz, venha com certeza, para que você não precise ficar colocando diversas vezes. Para fazer os detalhes dos cravos, é importante que você dilua um pouco a tinta, para que ela se sobreponha à tinta anterior, sem arrastar a tinta anterior, sem se misturar. Eu tenho um desenho, olhe no modelo, apenas um risquinho curvo. Eu tenho um brilho aqui, pequeno, um pontinho aqui e esse traço. Veja que esta linha entre a luz e a sombra, ela é exata apenas aqui no comecinho. Depois ela vem ficando irregular. Afinal de contas, os pelos do cavalo se sobrepõem ao casco e de forma irregular. Então você desmancha essa linha para que fique o mais natural possível. E então, dessa forma, nós definimos a pintura do nosso detalhe do quadro do Delacroix. Então é isso, você viu que uma pintura elaboradíssima do Delacroix, que está no Museu do Louvre, em Paris, ela é formada de pequenos detalhes, que são fáceis de pintar. Então tenha sempre em mente, se você produzir detalhe por detalhe com calma, você vai produzir a pintura toda. A pintura é feita da seguinte forma, você primeiro tem que saber enxergar o que você quer pintar no seu modelo. Guarda isso na memória e passa para a tela em seguida. E passa para o próximo detalhe. Dessa forma você vai produzir a pintura toda com tranquilidade. A pintura tem que ser fácil para estar certa. Se você achar que é difícil porque é bonito, não é o caminho. Pinte com tranquilidade, parte por parte, você vai ver que sua produção vai ficar muito melhor. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha. E para mais informações, meu link está na bio.